Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Glória a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Diga comigo bem alto, como quem almoçou bem hoje. Diga, sem fé. Sem fé. Uai, nem todo mundo almoçou, gente? Vamos lá. 1, 2, 3. É impossível agradar a Deus. Valeu como ensaio, não valeu? Então fala junto, 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Princípio básico, tenha fé. Tenha fé. Não foi combinado aqui a canção com o Ministério de Louvor, eu nem tinha visto que essa música estava em pauta. A fé precisa ser alimentada a cada instante, mas ela precisa também de exercícios. É semelhante a um músculo, que se não tiver exercício, apenas engorda, ficando flácido e fraco. Já percebi que aqui na cidade a turma gosta mesmo de academia. E é isso. Se você não exercitar, pode ser que apareça uns gramas a mais, uns quilos a mais. Ou, se você preferir, um pouquinho de excesso de fofura, né? Também mais conhecido. Mas o que chama a sua atenção? É que seja pouco músculo ou muito músculo, precisa de exercício. A fé também é assim, ela precisa ser exercitada. Existem pelo menos 3 tipos de fé. Primeira, é chamada de fé natural. Fé natural é aquela que todo ser humano nasce com ela. Por exemplo, mesmo que seja um ateu, ele apanha uma semente qualquer, arroz, feijão, milho, trigo, lança a semente na terra, e ele crê que aquela semente vai germinar, crescer e produzir. Essa é a fé natural. A pessoa entra num carro, entra no ônibus, entra no avião, e ela crê que daqui a algum tempo ela vai chegar no seu destino final. Essa é chamada de fé natural. Existe ainda um outro tipo de fé, que é chamada de fé salvadora. Essa é a fé que leva o homem a se aproximar de Deus, a fim de receber dele a salvação. Existe uma terceira fé, que é chamada fé sobrenatural. Essa fé, pela ação do Espírito Santo, nós somos levados a crer em milagres fora da razão humana. E aí aqui, se você me perguntar, eu não sei te explicar, mas existem pessoas que elas têm a fé sobrenatural, elas creem no milagre, mas elas não têm a fé salvadora. Elas buscam um milagre, elas alcançam um milagre, mas elas não creem para a salvação. Se você perguntar por que isso acontece, eu não sei te explicar, mas eu sei que tem gente que é assim. E uma coisa eu sei, que até os milagres que Deus realiza na vida das pessoas podem servir um dia contra elas mesmas. A pessoa experimentou alguma coisa de Deus, ela recebeu algo de Deus, e Deus pode, em algum momento, fazer algum tipo de cobrança. Mas vamos lá, porque não é esse o assunto aqui. Por vezes, Jesus repreendeu os discípulos
por causa da falta de fé. A fé deles estava pequena. Eles fracassaram em algum momento na fé. Mesmo com a experiência de pescadores, o texto de Mateus capítulo de número 8 diz que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Pense o que é isso. Acostumados a pescar em alto mar. E agora uma tempestade sobreveio e eles compreenderam que aquela tempestade era algo fora do normal. E aí eles clamaram, eles pediram. Capítulo 8, versículo 26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se então Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Quando falta a fé, a verdade é que desacreditamos na capacidade e no poder de Deus. Olhe para mim. É por isso que a falta de fé desagrada a Deus. Porque a falta de fé, vou repetir, a falta de fé é a descrença no poder e na capacidade de Deus. Deus é poderoso, sim ou não? Sim. Deus é grande, sim ou não? Você crê que Deus é completamente capaz, sim ou não? Só que quando nós fracassamos na fé, quando nós duvidamos de alguma maneira, isso para Deus, nós estamos duvidando da sua capacidade. Nós estamos duvidando do seu poder. E aí o que fazer para fortalecer a nossa fé quando nós estamos fracassando na fé? Quando a nossa fé parece fraca. Primeira coisa, se fortaleça na palavra de Deus. Todos os dias, de alguma maneira, a nossa fé é testada. Seja em pequenas coisas ou em situações mais embaraçosas. E é comum, é normal, o ser humano buscar o caminho mais fácil. Buscamos, por exemplo, opções alternativas. Usamos a nossa força, usamos a nossa inteligência, usamos a nossa influência, usamos os nossos recursos e outras coisas, porque a gente quer facilitar e a gente quer buscar pelos nossos próprios meios uma maneira de solucionar aquilo que nós estamos enfrentando. Queremos resolver do nosso jeito. Esse é um grande perigo. Os recursos humanos são importantes, mas nem sempre é a melhor opção. A gente precisa investir, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ser inteligente, fazer a leitura correta das circunstâncias, e investir naquilo que é certo, fazer tudo aquilo que nos cabe. Mas existem momentos da nossa vida que os nossos recursos, a nossa força, a nossa inteligência é insuficiente, não é a melhor opção. Uma outra tendência que nós temos, se por um lado queremos resolver do nosso jeito, com a nossa força, no nosso braço, uma outra coisa, quando algumas situações nos apertam, é a gente desanimar. Tendência nossa, baixar a cabeça, desanimar. Quando os recursos se acabam, não raramente desistimos de lutar, cruzamos os braços. Preste atenção nisso aqui, nunca houve uma geração que desistisse tão fácil como essa que nós estamos. Nunca houve uma geração tão frustrada como essa que nós estamos. Irmãos, as pessoas, se por um lado, elas estão exigentes demais, por outro lado, as pessoas desistem facilmente. A pessoa começa a fazer um curso, daqui a pouquinho começa a ficar um pouco mais apertado, seja financeiramente, mas ela ainda consegue resolver, ou seja, até na questão da cobrança do curso, ela desanima, começa a fazer uma faculdade, desanima, começa num trabalho que parece que é bom, daqui a pouquinho as situações começam a ficar um pouco mais apertadas, desanimam. As pessoas estão se frustrando facilmente, desistindo facilmente de coisas que são importantes para a sua vida. O resultado disso
famílias destruídas. Quantos casais não se separaram por coisas mais banais, por coisas mais idiotas e imbecis que se possa imaginar? Eu tenho um colega que trabalha, ele tem uma produtora muito boa de vídeo. Apesar que isso hoje mudou muito esse mercado, a questão hoje mais é foto, mas muitas vezes, algum tempo atrás, quando ele iria entregar a filmagem do casamento, o casamento já tinha acabado 2, 3 meses depois. As pessoas, as primeiras dificuldades que surgem, elas desanimam. E aí nós temos famílias inteiras arruinadas, destruídas, futuros perdidos, vidas profissionais abaladas. Eu não estou dizendo aqui de gente que lutou, fez o que pôde e não conseguiu. Eu estou dizendo aqui de gente que abriu mão dessas coisas, abriu mão do curso, abriu mão da faculdade, abriu mão da família, abriu mão do casamento, assim, a troco de nada, sem lutar, sem persistir, e, consequentemente, em muitos casos também, há vidas cristãs frustradas, fracassadas, porque desistiram de lutar. No primeiro vendaval, na primeira situação difícil, na primeira provação, desistiu. Mas e eu quero frisar isso aqui nessa noite, há uma terceira opção. A primeira é lutar com nossa própria força, a segunda é desistir. A terceira opção é esta, é você fortalecer a sua fé, buscando na palavra de Deus recursos para que a sua fé seja renovada, para que sua fé seja acrescentada. Esta é o que de fato fortalecerá a sua fé, te ajudando a chegar no final da sua jornada. Busque a orientação de Deus, busque na palavra de Deus, busque as palavras escritas na Bíblia sobre profecias, sobre promessas na nossa vida. Fortaleça a sua fé, a nossa fé e as nossas orientações, as nossas orações, elas devem estar baseadas nas Escrituras. Tenha a certeza de que nas promessas de Deus estão coisas que você está esperando e pedindo para a sua vida, e que isso vai acontecer se você basear a sua fé naquilo que a palavra de Deus diz para você. A fé sem o direcionamento das Escrituras, ela é anêmica, ela é fraca, desnutrida. Mas quando nós buscamos na palavra de Deus, a nossa fé é renovada, acrescentada, aumentada. Que a nossa oração nessa noite seja como a dos discípulos em Lucas capítulo 17, versículo de número 5. Aumenta-nos a fé. Que a nossa fé seja renovada, que a nossa fé seja acrescentada em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus essa noite, que o desânimo vai embora, que a prostração vai embora. Eu profetizo em nome de Jesus que a falta de fé vai embora, e que em nome de Jesus a sua fé está sendo renovada em nome de Jesus. Segunda coisa, o que fazer quando a nossa fé parece fraca? Resista as dúvidas. O que é resistir? Ficar firme. São nos momentos mais decisivos da nossa vida é que a nossa fé será duramente provada. Nos momentos em que nós precisamos permanecer firmes é que a nossa fé será provada, testada. Vão surgir as dúvidas, vão surgir os questionamentos. Olhe para mim, quem me ouve diz amém. Vão surgir os porquês. Nos momentos mais importantes da nossa vida vão surgir as preocupações. Contudo, Hebreus capítulo 12, versículo 2: resista, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus.
creia, fica firme. Tem um escritor americano, Bosworth, eu acho que é essa a pronúncia mesmo, que eu não falo inglês, vou deixar isso para a Cláudia. Disse que se é para você duvidar, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da palavra de Deus. Não duvide do que a fé nele é capaz de gerar para você. Às vezes a dúvida surge em relação até ao amor de Deus. Eu falei aqui no domingo, e isso é uma realidade. Satanás faz brotar no nosso coração a sensação, e faz brotar na nossa mente o pensamento de que nós não merecemos nem o amor de Deus, de que o amor de Deus está longe demais para nós. Satanás faz brotar a dúvida de que nós estamos tão ruins que o amor de Deus não é capaz de nos alcançar, de que a misericórdia de Deus não é capaz de nos alcançar, de que nós não merecemos nem ser amados por Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: o amor de Deus não está derramado em nós de acordo com o nosso merecimento ou não merecimento. Ele simplesmente nos ama. Às vezes pensamos que não recebemos o que desejamos, é porque Deus não nos ama. Isso não é verdade. Satanás faz gerar essa dúvida no nosso pensamento, no nosso coração. Você não é abençoado porque Deus não ama você. Você não é abençoado porque Deus te esqueceu. Você não alcançou isso que você está pedindo há tantos anos porque Deus te abandonou, Deus te rejeitou. Deixa eu lhe dizer, isso não é verdade. Deus te ama de uma maneira poderosa. Isso é mais do que suficiente para você entender que porque Ele te ama, talvez, você precisa pensar isso aqui, talvez não está na hora de você viver, alcançar essa promessa, esse pedido que você tem feito. Tem coisa, gente, que a gente ora agora, e a gente só alcança a provisão de Deus lá na frente, só daqui a algum tempo. Você não planta uma semente agora e já colhe dela daqui a pouco, você tem que esperar. Deus só vai entregar nas nossas mãos aquilo que a gente tiver maturidade para administrar. Outra coisa, pode ser, e dentro disso aqui, antes de passar por outra coisa, já que nós estamos falando de pai que ama, quem é pai aqui e mãe sabe do que eu vou dizer. E já que nós estamos aqui entre adultos, mesmo que você ainda não tenha filhos, você também sabe do que eu vou te dizer. Nem tudo que o seu filho pede para você agora, você dá para ele. Se você tem um filho com 10 anos de idade, ele pedir para você, vou te dar aqui um exemplo aqui bem absurdo. Se ele pedir para você um carro de presente, você vai dar para ele? Você vai dizer para ele, você vai esperar, meu filho. Quando você tiver 18 anos, você tirar a sua habilitação, você pode ganhar o carro. Só um exemplo. Meu pai podia ter falado isso para mim quando eu tinha 10, mas não falou, né? Então é um tempo, você tem que esperar o momento. Pode ser que Deus está falando para você agora, você não está preparado para isso. Você precisa amadurecer, você precisa esperar. A outra coisa, tudo que o seu filho pede para você, você dá. Tem coisa que o pai e a mãe ouve do filho, o filho pedir, que o pai nunca vai dar. Porque não são coisas boas, não são coisas legítimas para aquele filho. Então você precisa entender que o fato de Deus não lhe dar determinadas coisas, isso não significa que Deus não te ama. O fato de Deus esperar e lhe entregar isso daqui a pouco, também não significa que Deus não te ama. O que eu e você precisa compreender é que aquilo que for bom para mim, aquilo que for bom para você, aquilo que fizer o nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida, Deus não terá nenhum receio de no momento certo fazer entregar nas nossas mãos.
Ele é fiel para cumprir na nossa vida a palavra que Ele tem nos dado. A tragédia maior é quando o inimigo consegue convencer alguns de nós de que Deus de fato nos abandonou. Parafraseando Paulo, lute o bom combate, termine a carreira e permaneça fiel na presença do Senhor em nome de Jesus. O segredo é esse. Então, para você, o que você deve fazer? Quando a sua fé parece fracassar, resista à dúvida. Creia que Deus é poderoso para te entregar. Não duvide do amor de Deus. Não duvide da capacidade de Deus. Resista às dúvidas. Permaneça firme. Permaneça no propósito. Em terceiro lugar, identifique o que é mal. Entenda que toda fonte de oposição que nós enfrentamos, ela está em Satanás. Nas palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 10, olhe para mim. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Isso aqui Jesus estava fazendo referência a Satanás, ao maligno. Você deve resistir às investidas de Satanás com fé, alinhando a sua vida aos propósitos de Deus. Identifique o que é mal. Viva os propósitos de Deus. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 7. Olha só. O que Tiago disse? Uma palavra extraordinária. Tem gente que fica com medo do mundo, das trevas, do mundo mau. Não tenha medo. Olha o que o texto diz. Submetam-se a Deus. Resista o diabo e ele vai fugir de vós. Primeiro segredo, para você encarar a maldade de Satanás, submeter-se à autoridade de Deus. Segundo, resistir. Ele vai tentar, ele vai investir, ele vai perseguir, mas à medida que você resistir, o texto está dizendo que ele vai fugir de você. Satanás é a fonte de toda a maldade desse mundo. Satanás é o Deus desse mundo. João disse na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nas palavras de Paulo, Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, olhe para mim. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Revista-se de Deus, se encha da presença de Deus, busque ao Senhor, seja cheio de Deus, alinhe a sua vida aos propósitos de Deus, que as ciladas do maligno não vão conseguir atingir nem você e nem a sua família, em nome de Jesus. Agora tem um outro problema. Sabe qual que é o outro problema? A situação é a seguinte: é muito mais fácil atribuir culpa aos outros do que assumir a própria responsabilidade. O ser humano é disso. Lembra lá do jardim? Deus chegou para Eva e falou assim: o que você fez? Aliás, chegou para Adão primeiro. Deus chegou para Adão e falou assim: o que você fez, rapaz? Adão respondeu para Deus: a mulher que o Senhor me deu, me entregou do fruto e eu comi. Deus chegou para a mulher e falou para ela: o que você fez, mulher? Aí ela falou assim: a serpente me deu do fruto e eu comi. Deus foi para a serpente: o que você fez? Aí, se fosse humana, olharia para um lado e para o outro e falaria: agora não tem ninguém mais para culpar, acabou, agora a culpa é minha. O ser humano gosta de atribuir culpa aos outros.
É muito mais fácil, escute isso, atribuir culpa a Satanás, é muito mais fácil atribuir culpa a Deus, do que assumir as próprias responsabilidades. Tem gente atribuindo culpa ao inimigo de coisas que é ela mesma quem deveria fazer. Olha, o diabo me tentou, o maligno armou uma cilada, mas é a pessoa mesma. Um outro grande inimigo da nossa fé é a nossa própria carnalidade. Identifica o mal, nem sempre, e aqui eu não estou inocentando a Satanás, não é isso. Eu não estou inocentando ele é culpado, ele é condenado já e pronto, e acabou. Mas o negócio é o seguinte, tem muita responsabilidade nossa também na história. Tem muita coisa que nós procuramos com as nossas próprias mãos. Então é mais fácil atribuir culpa ao inimigo do que mudar os nossos hábitos, do que assumir as nossas responsabilidades, tirar dos nossos ombros a responsabilidade e atribuir a outro ser, é muito mais fácil do que assumir. É mais fácil culpar alguém, e nesse caso que seja Satanás. Todavia, quando deixamos de buscar a Deus, abrimos uma porta para que a nossa fé seja atacada. Então identifique o mal. O mal pode estar diretamente numa ação maligna, mas o mal também pode estar na sua negligência em não buscar ao Senhor, em não ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca na palavra de Deus. E esquece das coisas do Senhor e vive simplesmente de uma forma natural. Automaticamente você será grandemente atacado. Não há uma terceira opção. Buscamos a Deus e tenhamos uma fé viva, ou deixamos de buscá-lo e a nossa fé irá naufragar. Nós precisamos compreender isso. Identifique o que está enfraquecendo a sua fé. O que é que está enfraquecendo você? Identifique esse ponto. Tape essa brecha. Feche isso, feche essa porta. Busque o Senhor, clame ao Senhor, para que a sua fé não seja fracassada. Em quarto lugar, acho que é quarto lugar, cuide de seus pensamentos. Olhe para mim aqui. Eu vou aumentar o meu retorno aqui antes que eu morra. Só o retorno. Fica em paz. Escute aqui. Eu tenho dito aqui na igreja algumas vezes, a nossa mente é que vai determinar as nossas ações. Tudo que nós praticamos começa aqui na nossa mente. Aliás, tem um livro que eu recomendo você a ler, Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, ou Meyer, conforme alguns gostam de pronunciar. Lamentações capítulo 3, versículos 21, 22 e 23. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que Jeremias estava dizendo? Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Acordamos todos os dias vivos. Temos a nossa jornada de vida diária, que seja no trabalho leve ou que seja no trabalho pesado, que seja de qual maneira nós vivemos, tudo isso é resultado da misericórdia de Deus. Vestimos, respiramos, comemos, bebemos, é resultado da misericórdia de Deus. Só não somos consumidos por causa da sua misericórdia. E o escritor diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus, ela torna nova na nossa vida a cada amanhecer. E ele termina dizendo que grande é a sua fidelidade.
Irmãos, olhe para mim. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que quebramos a aliança, Deus permanece fiel. E aí o que Jeremias está dizendo? Traga na sua mente, olhe para mim. Traga na sua mente todos esses episódios da fidelidade de Deus. Ei, traga na sua mente todos esses episódios da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus na sua vida. É isso que você precisa manter viva na sua mente, na sua memória. Tem gente que se agarra às experiências negativas. Tem gente que vive a vida inteira de lamentar pelos problemas, lamentar as suas angústias. A sua vida se torna numa lamúria, num poço de lamentação, de lágrimas. Mas o escritor está dizendo: traga à memória aquilo que te dá esperança. Alimente a sua mente com coisas que te dá esperança. Alimente a sua mente com coisas boas. A mente de muitas pessoas tornou-se um campo de batalhas do bem contra o mal. Fica o tempo inteiro pensando num monte de coisa, na maldade do mundo, nas frustrações, nas decepções. Eu sei que a nossa vida, nem sempre a gente colhe só coisas boas. Eu sei que muitas vezes na nossa vida nós colhemos muitas decepções, muitas angústias, muitas frustrações. Muitas vezes a tristeza vem, muitas vezes a decepção vem, muitas vezes a angústia vem, muitas vezes até somos fracassados em alguma área da nossa vida, em algum momento. Mas o Senhor está dizendo para nós através da sua palavra: não se agarre a isto. Se você se agarrar a essas frustrações da sua vida, você vai se tornar uma pessoa pessimista, inferiorizada, aborrecida, magoada, entristecida. Toda sugestão, visão, imagem, sonho ou qualquer pensamento que não contribua para a sua fé deve ser rejeitado. E aqui eu não estou falando de confissão positiva, de ficar, a coisa está ruim, ficar falando que a coisa está boa, na expectativa das coisas melhorarem. Não é isso, não há poder nisso. Mas eu estou dizendo de se agarrar na misericórdia, na fidelidade, naquilo que Deus já te deu, na bondade de Deus para com você, nos livramentos que Deus já te deu, na provisão que Deus já te deu. Nesse livro que eu te indiquei, a Joyce diz o seguinte: que a nossa mente é mesmo um campo de batalhas constantes. Todavia, a boa notícia é: Deus está lutando do nosso lado. Creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Quem tiver a sua mente vai ter as suas ações, as suas atitudes. Se você deixar o inimigo dominar a sua mente, com todos esses pensamentos de frustração, derrota, tristeza, angústia, ele vai ter as suas atitudes. Você vai viver uma vida triste, aborrecida, fracassada, derrotada. Mas se você repreender esses pensamentos, focar naquilo que te dá esperança, Deus vai te ajudar. E apesar das lutas que você e eu estamos sujeitos a enfrentar ao longo da nossa vida, nós não ficaremos agarrados nessas lutas, mas nós viveremos uma vida em paz, cheia de alegria, na presença dEle, em nome de Jesus. Fique longe de lugares, fique longe de coisas que não apoiam a sua fé. Não tolere nem por um momento sequer um pensamento contrário àquilo que Deus tem para a sua vida.
Como eu disse, não há poderes mágicos nas nossas palavras, mas pensamentos de fé e palavras de fé produzirão um coração para longe conduzirão nosso coração para longe do fracasso e da derrota, e vai levar o nosso coração para o lugar da bênção e para o propósito de Deus. Identifique na sua mente pensamentos de fé. Creia. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas da maldade. Destruímos também toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo a nossa mente à obediência de Cristo. Guarde a sua mente em Jesus. Prenda a sua mente à obediência de Jesus. Jesus disse o seguinte: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Creia, tenha fé, se anime. Para caminhar aqui, para fechar, em quinto lugar, o que fazer quando a nossa fé está fracassando? Quando a nossa fé parece fraca, o que fazer? Existem dois tipos de medo, e aqui nós precisamos, quando a nossa fé parece fracassar, nós precisamos vencer o medo. Vença o medo. Dois tipos de medo. Primeiro, o medo que está associado à prudência. Quem dirige não sai daqui numa viagem, por mais curta que seja, por menor que seja, e sai com a máxima velocidade acelerando lá embaixo. Tem um momento que vai empenhar um pouco mais de velocidade, tem um momento que vai reduzir, vai frear o carro, vai observar as placas de sinalizações, vai chegar na cidade que tem semáforo, vai parar no semáforo, é assim. É a prudência. A prudência te faz andar num lugar escuro, num lugar onde você não está vendo, mas cautelosamente, você apalpa, você tenta de uma maneira, com tato, perceber se existe algum perigo, você coloca os pés mais cuidadosamente. Esse medo está associado à prudência. Há um outro medo, que é o medo paralisante. É o medo que nos impede de avançar. Nesse segundo, somos imobilizados, paralisados. Esse medo, ele não nos deixa investir naquilo que precisa. Esse medo não permite que a gente, em determinado momento, se arrisque, até pelas mínimas coisas. E a pessoa passa a vida toda sem amadurecer, sem crescer, sem evoluir, por medo de investir, por medo de arriscar. Eu não estou falando aqui de loucura, mas nas coisas mínimas. Esse medo é um medo que precisa ser vencido. Não raramente somos impedidos de avançar porque sofremos algum tipo de ameaça. O medo é uma estratégia covarde de Satanás. Ele tenta o tempo todo nos enganar com alguma ameaça. O povo de Deus estava à beira de entrar na terra prometida, mas por medo do gigante, não entraram na terra prometida. Por medo do gigante, foi impedido, porque a terra tinha muitos gigantes e eles ficaram terrivelmente com medo. O medo funciona como um imã que atrai problemas e exagera nas dificuldades. Quanta gente, porque não calculou direito, não pensou direito, mas é tomado pelo medo. O medo atrapalha as pessoas até de pensarem. O medo tira a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. O medo tira a nossa razão. No auge da sua provação, Jó disse que o que sempre temi veio sobre mim, e o que tanto receava me aconteceu. Ele tinha medo. Isso aqui a gente leva a crer que ele tinha medo de perder tudo. Tinha medo de ficar à mercê da própria sorte.
Desse modo, o medo também deve ser enfrentado e vencido. Olha o que o texto diz, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Deus não nos deu espírito que produz temor, medo e covardia, mas Ele nos deu poder, amor e autocontrole em nome de Jesus. Estenda suas mãos como quem recebe. Deus está dando coragem a você. Deus está derramando coragem sobre você. Coragem para você enfrentar os seus temores. Coragem para você enfrentar os seus dilemas, os seus problemas. Eu bem sei que existem pessoas aqui que estão enfrentando duras lutas, duras batalhas, circunstâncias terríveis na sua vida, mas o Senhor está derramando sobre você, em nome de Jesus, a autoridade, coragem, ousadia, para você encarar essas situações. Você não vai perder diante dessas lutas, porque o Senhor está te dando ousadia. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Pronto. E por último, o que fazer quando a nossa fé está quase fracassando? Enxergue tudo com os olhos da fé. Segundo aos Coríntios 5:7, Paulo disse: não andamos por vista, mas andamos por fé. O que é andar por vista? É andar de maneira calculada, só pela vista humana, racionalmente. Não é isso. Mantenha firme a sua confissão de fé, chamando as coisas que não são como se fossem. Romanos 4:17, Paulo disse: Deus chama a existência as coisas que não existem. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Enxergue as coisas pelo lado da fé. Olhe para mim, não fica olhando ou não fixa o seu olhar apenas nas lutas. Eu não estou dizendo aqui que você não deve olhar para as lutas. Eu não estou dizendo para você tirar os olhos da luta. Se você tirar os olhos da luta, você vai baixar a guarda. Mas o seu olhar não pode ficar o tempo inteiro na luta. Enxergue as circunstâncias pelos olhos da fé. Deseje intensamente o que você pediu a Deus. Jesus disse que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido. Marcos capítulo 11, versículo 24. A partir do momento que você orou, submeteu as suas vontades ao propósito de Deus, pode contar como feita a coisa que você pediu. Qual que é o segredo aqui? Orar, submeter a sua vontade aos propósitos de Deus e crer. Orou, pediu a quem pode dar, o seu pedido está alinhado com a vontade de Deus. Creia, Jesus está dizendo que será feito a você aquilo que você pediu, em nome de Jesus. Uma palavra de Deus para o seu coração aqui e a gente orar. Abra mão de qualquer negatividade. Abra mão de qualquer pessimismo. Ei, fuja das pessoas que só veem a vida por um lado negativo. Há pessoas que, se você parar para conversar com elas, se você ficar 10 minutos, você sai dali com uma sensação de derrota terrível, frustrada, cabisbaixa. Como tem gente que vê a vida apenas pelas lutas, pela ótica do pessimismo.
pela ótica da negação. Como há pessoas que vivem a vida, desculpe aqui a palavra no português bem ralo, como tem pessoas que vivem de vomitar as suas mazelas, de jogar para fora as suas imperfeições. Quando eu e a Bianca estávamos preparando para nos casar, nós namoramos e noivamos e casamos com 1 ano e meio. Casei devendo R$69, era minha dívida, de uma televisão de 14 polegadas assim, ó, que eu comprei na época, Panasonic, era minha dívida, uma prestação da televisão que eu dividi, não sei se era em 4 prestações. Do simples, lá em casa tinha simples, como é simples a minha casa até hoje. Mas nós tínhamos de tudo em casa, todos os móveis, usuais, simples, nós tínhamos. Na época eu ganhava um salário mínimo. Quando nós estávamos preparando para casar, alguém que veio desse histórico ruim, de casamento ruim, que já tinha desistido de lutar, disse para Bianca: vocês não vão ficar casados 1 ano. Tem 19 anos que ela está me tolerando, vai fazer agora, vai para o céu direto, sem fazer curva. É uma santa mulher de Deus. A Marlene, que estava aqui domingo conosco, falou assim: pastor, quando você chegou lá na igreja, a gente olhava para você, não te conhecia, a gente achava esquisito. Eu falei: é verdade, quem não me conhece me acha esquisito, depois que conhece, comprova que realmente eu sou esquisito. Estranho. Quem não conhece só acha, depois que conhece, comprova. É verdade, de fato isso aí. Mas sabe, como é que fala para uma moça que vai se casar que ela não vai ficar 1 ano casada? Tem gente que é assim, elas vivem de jogar para fora as suas decepções e de desanimar os outros. Que a sua fé é forte, fortalecida, renovada. Seja você o influenciador das pessoas que estão à sua volta. Não permita que as palavras de negação, de negatividade, de pessimismo influenciem você. Se anime. Deus tem coisas grandiosas para você. Enxergue tudo com os olhos da fé. Não deixe que a sua visão seja ofuscada pela névoa do pessimismo e da murmuração. Creia que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Há um tempo novo para a sua vida. Há um tempo novo de Deus para a sua família. Há um tempo novo de Deus para a sua vida espiritual. Há um tempo novo de Deus para a sua vida ministerial. Há um tempo novo de Deus para a sua vida profissional. Creia que todas as áreas da sua vida está recebendo o trabalhar e o agir de Deus. Não permita que a sua fé seja frustrada por quem não crê, mas creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fique de pé em nome de Jesus.